que a palavra dele que vai ser ministrada nessa noite não é a palavra da Débora, é a palavra do Senhor, possa falar ao nosso coração e trazer um grande impacto na nossa vida, amém? Feche seus olhos. Senhor, nós te louvamos, te damos graça, bendizemos o Senhor porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigada, Senhor, porque o Senhor não desiste de nós, porque o Senhor não desiste da nossa família. Não importa o que tenhamos feito ou para onde nós tenhamos ido, o Senhor não desiste de nós. Senhor, nós rogamos ao Senhor, ao Teu Espírito Santo, que possa falar ao nosso coração nesta noite, através da Sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. A família que eu quero falar um pouquinho essa noite com os irmãos, está lá para nós descrito no livro de Ruth. Como são muitos versículos, mas eu acredito que boa parte dos irmãos aqui devam conhecer essa história, eu queria que os irmãos mantessem a Bíblia aberta, né, e fossem acompanhando conforme eu fosse falando, mas a gente não vai ficar lendo todo o texto, mas somente alguns versículos e comentando sobre eles. Nós temos falado, né, meus irmãos, sobre família, e a gente pensa, por que tanto nós temos falado sobre família? Por que é tão importante falar sobre isso? As famílias têm sido hoje alvo, né, de muito contra-ataque do inimigo, sido contra-atacada contra as trevas, e os seus valores, os seus princípios têm sido grandemente deturpados pela mídia, pela sociedade, por um povo que não quer saber de Deus. Alguém aqui já ouviu a expressão que diz assim, cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos? Talvez a gente já tenha escutado isso, ouvido isso na palavra de Deus, né? É justamente sobre isso que nós vamos falar, é justamente sobre isso que nós temos vivido. Será que é mera coincidência, né? Que hoje em dia cada um anda fazendo aquilo que parece reto, que parece bom aos seus próprios olhos? Na época dos juízes, que é a época onde acontece, né, a história de Ruth, Noemi, Boaz, né, toda essa família. Nessa época, a Bíblia fala que o povo de Israel, eles estavam sempre se perdendo, eles estavam sempre caminhando para longe de Deus. E eles não estavam fazendo o que a palavra de Deus mandava. Eles não estavam fazendo aquilo que Deus estava mandando eles fazerem. Porque se eles fizessem aquilo que a palavra mandava, aquilo que os mandamentos, aquilo que Moisés tinha ordenado que eles fizessem, eles iriam prosperar. Deus estaria com eles, Deus os guardaria e os livraria dos seus inimigos. Mas cada um andava fazendo aquilo que parecia reto aos seus olhos. E eles, na época dos juízes, o que acontecia? O ciclo sempre ia se repetindo. Eles se afastavam de Deus. E aí Deus permitia que eles eram subjugados, né, afligidos pelos seus inimigos. E aí quando eles estavam aflitos, Deus em sua bondade, graça e misericórdia, olhava para eles e levantava um juiz para que pudesse salvá-los. Olha a bondade de Deus. Nem era eles muitas vezes que se arrependiam e clamavam, né? A Bíblia fala lá que muitas daquelas pessoas não conheciam a Deus, né? Que a geração que se levantou depois de Josué não conhecia a Deus. E por que não conheceram? Por que não conheciam a Deus? Porque eles faziam o que era reto aos seus próprios olhos. Porque aquela geração anterior deixou de falar, as famílias deixou de ensinar, deixou de falar que os seus filhos deveriam andar nos caminhos do Senhor, deixou de falar que o homem precisava respeitar a sua esposa, honrá-la, amá-la, e a esposa assim também. Então essas pessoas começaram a viver dessa forma, mas Deus sempre vinha ao encontro delas, assim como na canção que nós ouvimos. Deus sempre não desistia deles, Deus vinha ao encontro deles. E aí a gente pensa, né? As famílias hoje têm andado da mesma forma. As pessoas têm buscado conhecimento em tantas outras coisas, têm buscado conhecimento em várias ciências, tem buscado na psicologia, tem buscado em tantos lugares, na internet, a maneira como educar o filho, a maneira como se comportar. Nem tudo isso está errado, né? Algumas coisas são instrumentos de Deus para nós, mas
o nosso livro de regra, fé e prática é a palavra de Deus. Ainda continua sendo a palavra de Deus. E ela não muda. E o mesmo, os mandamentos, a mesma ordem de Deus que estava lá no passado é para nós hoje. E se nós continuarmos, e se nós seguirmos isso, nós vamos ser bem-sucedidos. Daí nós pensamos, mas as famílias hoje são muito improváveis, né? São pessoas que não querem muito saber de Deus. Mas será que no passado, muitas vezes isso não aconteceu? Se a gente olhar para a primeira família, foi Deus quem instituiu, foi Deus quem idealizou. Mas quando Deus cria ali a família de Adão, de Eva, e eles têm ali os seus primeiros filhos, Caim e Abel. Olha o que acontece logo de início. Um irmão mata o outro. Na primeira família. Olha a tragédia, olha que família improvável. Mas Deus desistiu deles? De forma alguma. Quando Deus expulsou eles do jardim, né, antes ali dos filhos, quando Deus expulsou Adão e Eva do jardim, Deus já cuidava deles. Deus não permitiu que eles ficassem jogados. Deus preparou roupa para eles e cuidava deles. Da mesma maneira aconteceu com Abraão. Ah, mas Abraão não é uma família improvável. É uma família que recebeu uma promessa. Sim, recebeu uma promessa. Mas o que eles acabaram fazendo? Acabaram querendo dar um jeitinho para Deus, né? Deus falou que daria um filho. Deus falou a maneira como faria. E eles pensaram, não, vamos dar um jeitinho. E Deus não desistiu deles, ainda que eles errassem. Os filhos de Samuel era um homem de Deus. Samuel andou em retidão todos os dias da vida dele. Só que os filhos dele, e olha que ele ensinou os filhos. A Bíblia não fala que ele foi um pai negligente, assim como Davi foi. Mas eles não quiseram seguir os caminhos do Senhor. Muitas vezes os pais estão ensinando, estão levando para a igreja, estão ensinando o caminho do Senhor. E às vezes o filho não vai querer saber. Porque eles vão fazer suas próprias escolhas. Não se sinta tão culpado por isso. Não que isso nos isenta da nossa responsabilidade. Mas mesmo essas famílias tão improváveis no passado, o Senhor não desiste delas. O Senhor as restaurou. E a mesma forma Ele faz conosco hoje. Se a gente está pensando aqui, nossa, mas a minha família é tão improvável. O meu marido dá um trabalho, a minha esposa, os meus filhos são rebeldes, não querem saber de Deus, não querem ir para a igreja mais. Está tão difícil, mas Deus não desiste. Dias atrás, o pastor falou aqui sobre a cura da sogra de Pedro. Só um parênteses. Eu acho tão interessante essa história, porque muitas vezes eu me vi em situações em que eu imaginava que alguma situação que não fosse tão difícil, que eu dava conta, eu não precisava levar para Deus. Às vezes a gente pensa assim, nossa, eu estou passando por um problema, sei lá, estou com uma enxaqueca, já faz dias, mas por que eu estou reclamando, sendo que tem irmãos que estão aí enfrentando um câncer? E quando a gente olha para essa história, tipo, Deus curou uma febre. Olha como Deus é incrível. O Deus que ressuscitou o filho lá da viúva, que tinha acabado toda a esperança, é o mesmo Deus que foi lá e curou aquela mulher de uma febre. Então, Deus se importa, não importa qual seja a necessidade. Talvez na sua casa esteja tudo bem. Talvez na sua família as coisas não estejam fora do eixo. Talvez você esteja dando conta. Mas seja qual for a situação, seja ela grande ou pequena, Deus está no controle. E mesmo que as nossas famílias, meus irmãos, sejam tão improváveis, sejam tão falhas, porque são formadas de pessoas pecadoras, assim como eu e você, o Senhor tem poder para restaurar. E é isso que Ele fez na família de Ruth, de Noemi, de Boaz. São os personagens da nossa história. Mas nós vamos focar hoje na história de Noemi, né? Focar nessa personagem, uma mulher, né, que passou por grande sofrimento. Vamos ler Ruth capítulo 1, verso 1. E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, o nome de sua mulher Noemi, e o nome de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. Aqui conta, né, um comecinho da história desta mulher, de Noemi.
Ela com o seu marido, com os seus filhos, quando numa época difícil, né? A época do juízo, vamos lembrar disso. Uma época onde o povo, né, estava se afastando de Deus. E aí, o que Deus permitia? Sempre que alguma coisa acontecesse. Estava faltando pão. É interessante que Belém de Judá significa casa do pão. E faltou pão na casa do pão. E aí a gente pensa que muitas vezes o melhor, quando tem alguma dificuldade, a gente, perna para que te quero, né? É fugir, é sair. Mas a ordem de Deus para aquele povo sempre foi que eles devessem ficar na terra deles. Deus falou que eles não deveriam se unir com povos estranhos, que eles não deveriam dar as suas filhas em casamento para aqueles povos, para que o coração deles não se corrompesse, para que eles fossem fiel a Deus. Mas eles acabam que, né, desobedecem uma ordem de Deus, porque estavam fazendo o que parecia bem aos seus próprios olhos, aquilo que era reto para eles. E aí eles vão embora, eles vão habitar nos campos de Moabe. Vamos para lá deve ter comida. E eles fazem isso. E aí, uma grande tragédia acontece. Não estamos dizendo que pelo fato deles terem ido, Deus os castigou e fez com que eles morressem. Porque o texto continua e diz que os filhos de Noemi morreram e o seu marido também. E essa mulher agora, que saiu dali cheia, saiu ali com a sua família grande, unida, agora está sozinha. Mas os filhos dela, antes de morrerem, eles haviam se casado. Eles casaram com Orfa e Ruth. E aí essa mulher agora, Noemi, se encontra sozinha, ela e suas 2 noras. E só para a gente entender, uma mulher ficar sozinha, desamparada, viúva naquela época era muito difícil. É um contexto totalmente diferente. Hoje as mulheres trabalham, as mulheres saem das suas casas, as mulheres têm sua independência. Mas uma mulher ficar viúva naquela época significava que ela estava desamparada socialmente. E até mesmo fisicamente, porque ela poderia sofrer facilmente grandes abusos. Quantas vezes nós também, quando uma situação adversa acontece, quando falta o pão, quando há necessidade, quando surge o sofrimento, a gente se afasta de Deus. A gente se afasta da presença de Deus e a gente decide trilhar outros caminhos. Mas a ordem de Deus ainda continua para que nós fiquemos. Porque em certo tempo Deus iria visitá-los, como Deus sempre fazia. Quando um juiz estava ali, o povo estava servindo a Deus. Quando o juiz morria, o povo voltava, né, a servir outros deuses. Mas eles deveriam crer e eles não acreditaram nisso. Mas o Deus da Bíblia, o Deus de Noemi, é o Deus que restaura. Mesmo eles, né, tendo saído dali, mesmo eles terem tido desobedecido, Deus vai até o encontro dela. De que maneira que ele fez isso? Noemi estava lá ainda em Moabe e ela escutou, ela ouviu que Deus tinha visitado o seu povo dando pão. Será que isso seria coincidência? Será que no reino de Deus existem essas coisas? Eu acredito que não. Eu acredito que no reino de Deus tudo é intencional. Se ela ouviu falar que Deus estava fazendo algo por aquele povo, por eles, é porque Deus estava já trabalhando, já estava começando um processo de restauração na vida dela. Então, meus irmãos, mesmo que as aparências, né, digam o contrário, mesmo que a situação esteja totalmente ao contrário, a situação dela era muito difícil. Ela estava sozinha, com 2 outras mulheres e totalmente desamparada. Mas o Senhor veio ao encontro delas. Outra lição importante que nós vemos nesse texto, a gente lê no versículo 5, ainda no capítulo 1. Que todos nós estamos sujeitos ao sofrimento. É onde fala, né, que os filhos dela morreram, né, o seu esposo faleceram. Mesmo que nós estejamos junto de Deus, mesmo que nós estejamos firmes na igreja, mesmo que nós estejamos firmes em oração, buscando a palavra de Deus, o jejum está ali, está em ordem, está tudo certinho, isso não nos isenta de sofrimento. A tempestade, quando acometeu o barco ali dos discípulos, Jesus estava no barco, mas mesmo assim a tempestade veio. Mas isso não é motivo para que nós venhamos desacreditar ou desanimar. Porque o Senhor, de fato, Ele está conosco, Ele está no barco. E ainda que ela estava numa terra tão distante, uma terra longe de Deus, o Senhor não se esqueceu dela. E meio mesmo ao sofrimento, nós entendemos que eles são pedagógicos, né? Que nós vamos aprender.
Basta que nós tenhamos nosso coração ensinável e nós vamos aprender. Quantas situações que nós já enfrentamos, cada um de nós aqui, se perguntasse, qualquer um poderia levantar a mão e falar: eu passei por uma situação assim tão difícil, mas eu aprendi isso, isso e isso. Todos nós temos, porque o sofrimento traz perseverança para cada um de nós. Então é importante que nós venhamos entender que não é porque nós estamos junto de Deus que nós não vamos passar por sofrimento. Outra coisa importante é que a gente pensar que o sofrimento, a luta, a dificuldade, muitas vezes não é porque nós pecamos. Nós podemos ver isso na história de Jó. A Bíblia fala que ele era um homem íntegro, reto e que se desviava do mal. E se ele era um homem assim, por que ele teve que passar por sofrimento? Por que ele teve que enfrentar tanta perda? Perdeu seus bens, perdeu seus filhos. A sua mulher já estava falando, morre. Mas ele continuou fiel. Jó é um ponto importante para que nós possamos olhar e entender. Às vezes a gente está passando mesmo uma dificuldade. Às vezes lá na sua casa, a luta está difícil. E aí você pensa: meu Deus, onde é que foi que eu errei? O que eu estou fazendo de errado para que eu esteja passando por isso? Mas nem sempre isso é sinal de que você fez alguma coisa. Outra lição importante é que Deus usa pessoas como um instrumento para nos abençoar. Isso é maravilhoso. Esse aqui vamos ler. Vamos ler no versículo 16 e 17. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me afaste de pé de ti. Porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Nós costumamos ouvir muito esse texto, né? Usado muito em casamentos. Mas o interessante aqui é que isso é dirigido de uma nora para uma sogra. E é uma declaração de amor. Ruth, depois que o seu marido morreu, a sua sogra fala para ela e para sua cunhada: volta lá para a casa dos seus pais, porque lá vocês podem conseguir um novo casamento, vocês podem ficar amparadas. Comigo vocês não têm nada, eu não tenho nada para oferecer para vocês. Mas olha que coisa maravilhosa, como que Deus é bom. Ela fala assim: não, a sua cunhada voltou. Acho que ela não estava errada. Mas é maravilhoso como Deus levanta pessoas para ficar do nosso lado sem que a gente possa oferecer nada. Quando a gente está mal, quando a gente está lá no fundo do poço. E essa mulher aqui, Noemi, ela estava arrasada. Com certeza o seu emocional, as suas emoções, os seus sentimentos estavam uma bagunça. E ela estava muito mal mesmo. Só que ela tinha agora uma preciosidade do lado dela. A sua nora falou para ela que não iria se arredar dali. Não, eu vou com você, eu vou cuidar de você. Porque Noemi, se a gente vai lendo o texto, a gente vai entendendo, ela já era uma mulher idosa. Então, além de ser viúva, como que ela iria trabalhar? Como que ela ia se sustentar? Ela decide voltar lá para o seu povo, mas as viúvas lá também eram muito rejeitadas e passavam por grandes dificuldades. Mas Ruth decide ir com ela. E o Senhor faz isso conosco. Quantas e quantas vezes nós ouvimos, pessoas falando: mas foi uma pessoa que me ajudou, foi uma pessoa que me estendeu a mão, que me ajudou quando eu estava na maior dificuldade da minha vida. Deus sempre vai usar pessoas. Deus não vai descer do céu lá encarnado e fazer alguma coisa. Ele usa o seu irmão que está do seu lado, ele usa alguém da sua família, ele usa um estranho. Mas ele usa alguém para te abençoar, para fazer coisas por você que você mesmo não pode fazer. Noemi agora ali, ela estava atada. Ela estava fugia do controle dela. Mas Deus se lembrou dela. Deus a restaurou e a restaurou por completo. Outra lição importante que a gente vê nesse texto: a maneira como nos enxergamos não é um impeditivo do agir de Deus. Eu vou ler rapidinho aqui os versos 20 e 21. Porém ela lhes dizia:
Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chamareis Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Olha como que Noemi está se vendo. O nome dela, Noemi, significa agradável. E aí quando ela volta lá para o povo dela, volta para Belém, as mulheres começam a olhar para ela e olham com misericórdia, né? Olham com compaixão, poxa vida, tadinha da Noemi, olha quantas coisas ela tem passado, olha como que ela tem sido afligida. E chamam ela pelo nome e ela fala, não, eu sou uma mulher amargurada, me chama de Mara. Ela não queria mais ser chamada por esse nome. Ela se via dessa maneira. E quantas vezes nós olhamos para nós e não vemos capacidade, não vemos em nós potencial da gente conseguir realizar alguma coisa, ou que Deus se importe com a gente da maneira como nós somos, mas isso não é um impeditivo para que Deus venha agir. A maneira como você se vê, a maneira como as pessoas te veem, não é a mesma maneira como Deus vê. Os pensamentos do Senhor, eles são maiores e melhores do que o nosso. E os pensamentos do Senhor para você são pensamentos bons, pensamentos de paz, pensamentos de te fazer prosperar e te dar um futuro. Coisas que você ainda não conhece, coisas grandes, maravilhosas, o Senhor tem preparado. Mas a gente precisa crer, a gente precisa confiar. Mas ainda assim, se a gente tiver com a visão assim tão turva, tão embaçada, assim como de Noemi, ainda assim o Senhor vai fazer. Ainda assim o Senhor é poderoso para restaurar. Mas é interessante lembrar que Noemi voltou. Ela ouviu e ela voltou. Às vezes agora é tempo de voltar. É tempo de voltar para o Senhor, é tempo de estar mais perto de Deus, é tempo de nós buscarmos o Senhor até que Ele venha e sare a nossa terra, até que Ele venha e sare a nossa casa. Nós estamos aqui com um objetivo. Primeiramente, lógico, é nós buscarmos o Senhor, é adorarmos a Ele, é reconhecê-lo como o Senhor e Salvador da nossa vida. Nós viemos aqui para cultuar o nome dEle, mas todos nós viemos com objetivo. Quando o pastor trouxe essa campanha pela família, não é para nós estarmos de joelho, nossa família de pé, todo mundo aqui porque se importa com a sua casa, senão você não estaria aqui. É porque você se importa com a sua família. Então é necessário voltar às primeiras obras, voltar a buscar mais o Senhor, a estar com o teu filho, pegar pela mão dele. Quando a gente estiver andando no caminho, quando a gente estiver sentado à mesa, quando a gente for colocar para dormir, falar da palavra do Senhor, encucar na cabecinha deles. Quando nós estivermos junto com o nosso cônjuge, quais que são os padrões? O padrão é a palavra de Deus, que fala para o homem que ele precisa amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, que diz para a mulher que ele precisa honrá-la, respeitá-la. Mas nós não podemos fazer o que parece reto aos nossos próprios olhos. Nós precisamos voltar e olhar para a palavra de Deus. E é interessante que Noemi diz, né, que grande amargura tem me dado Deus. Noemi estava pensando que Deus era contra ela. Noemi estava pensando que Deus estava afligindo por alguma coisa que ela tivesse feito, porque eles se afastaram, porque eles pecaram. Mas não, meus irmãos, Deus não é contra nós. Deus é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem poderia, né, intentar qualquer acusação contra os eleitos do Senhor? Deus é que começou a obra, o processo de restauração na casa de Noemi. Ela ainda não tinha percebido. É interessante, quando ela chega em Belém, ela chega na época da colheita. E ela pensa que ela está falando assim, eu voltei vazia, mas ela voltou com Ruth. E essa mulher, essa Ruth, é o motivo, né? É o instrumento que Deus usa para abençoá-la. Só para a gente entender, quando um homem morria e ele não deixava descendentes, outro, né, seria o irmão ou o parente mais próximo, tinha que casar com a viúva para suscitar um descendente, para que o nome dele não desaparecesse da terra. Isso era uma coisa importante lá na época deles, para aquela cultura, para aquele povo.
E aí Noemi tá, por que ela está tão frustrada? Por que ela está tão arrasada? Além da perda, lógico, do seu esposo, dos seus filhos. Porque o nome deles ia desaparecer da terra, não tinha mais ninguém. Mas porque quem ia casar com ela? Ela já estava idosa. Mas Ruth veio com ela. E aí Ruth vem, conhece Boaz. E a gente sabe pela história que eles se casam. E o que é maravilhoso, eles têm um filho. E essa criança agora suscita nome para Noemi, suscita nome para os seus descendentes. Deus restaura a sua família. Aquela mulher que antes, partiu dali com seu marido, depois voltou toda amargurada, triste, agora tem a sua família restaurada. Deus é poderoso, meus irmãos, para restaurar. Deus é poderoso para transformar toda e qualquer situação, não importa qual ela seja. Nós vamos ler agora os últimos versos lá no capítulo 4, no verso 14 e 15, que a gente vai entender um pouquinho. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor. Repitam comigo, vocês não dormirem. Bendito seja o Senhor. Mais uma vez. Bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. E ele te será recreador da sua alma, e conservará a tua velhice, pois tua nora que te ama o teve, e ela te é melhor do que 7 filhos. Que coisa linda. Eu amo essa história de Ruth. O que essas mulheres estão falando aqui? A tua nora que te ama é melhor do que 7 filhos. Eita, a mulher perdeu 2 filhos, os 2 morreram. O número 7 aqui não é por acaso. O número 7 para o povo judeu é um número de perfeição. É isso que elas estão dizendo. A tua nora é perfeita com você. A tua nora está cuidando de você, e a partir dela agora você vai ter um descendente. O nome do seu marido, o nome dos seus filhos não vai desaparecer da face da terra. E o que é glorioso nisso é que esse filho que Ruth teve de Boaz, que agora é o neto de Noemi, ele é Obed, é o avô de Davi, e dele descende o Messias. Uma história de uma mulher amargurada, triste, com a sua vida toda destruída, a situação ali era caótica. Agora o Messias, o Cristo, veio descender dela. Olha como Deus é poderoso para restaurar. Olha o que Deus pode fazer. Talvez possa não ser nada, talvez a gente não consiga entender muito o que seja isso, mas para eles que aguardavam o Messias, que desde lá de Gênesis já se falava sobre esse Cristo que viria, descende dela, veio dela. Meus irmãos, certamente as pessoas irão olhar, assim como olharam para Noemi, vão olhar para nós e ver a bondade de Deus, porque é só bondade de Deus. Não que ela merecesse alguma coisa, não que nós mereçamos alguma coisa, não que nós sejamos bonzinhos e mereçamos que Deus vá lá e transforme a nossa casa, transforme a nossa família, mas Deus é bom. Deus é bom e Ele é poderoso para restaurar e para fazer infinitamente mais daquilo que a gente pensa ou pede. Ele transformou essa história de dor e sofrimento em triunfo. E essa família é tão improvável, é a família que Deus resolveu restaurar e dar vitória. E da mesma forma, Ele faz conosco. E para a gente encerrar, o pastor já está até aqui, não precisa abrir não, eu vou ler para vocês aqui 2:12. O Senhor recompense o teu feito e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas tu vieste abrigar. Meus irmãos, venha se abrigar debaixo das asas do Senhor. Ele é poderoso para restaurar a tua casa, a tua família. Não importa qual seja a situação, seja ela talvez que você consiga com a força dos seus próprios braços, ou seja ela que está fugindo do seu controle. Deus é poderoso para restaurar. Amém? Vamos aplaudir o Senhor? Aleluia. Boa noite, paz.
Tem uma cadeira preta aí perto de você? Vê se tem. Preta. Então dobra os seus joelhos. Eu de joelho, a minha família de pé. Aí assim que